Oi, para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu venho fazer um balanço junto com vocês do nosso mês de outubro, que está finalizando hoje, meia-noite, acabou outubro. E hoje, em especial, é 31 de outubro, dia do Halloween. Então, não podia deixar de ser vir fazer esse balanço de outubro e das leituras temáticas que eu fiz nesse mês de Halloween, tá? E aqueles nossos bate-papos descontraídos sobre vários outros assuntos, o que assistimos e outras coisas mais, enfim, tá? Logo depois da vinheta, a gente começa o nosso bate-papo. Não esqueçam, é o tempinho de vocês pegar o café pra gente começar a conversar. Enfim, Halloween! E aí, gente? Começando, né? Começando, não, terminando o mês de outubro, né? Chegando, enfim, no dia 31 de outubro, que é o dia do Halloween. Vamos fazer um balancinho das nossas leituras, né? Mas antes, peço para vocês o like, comentários, né? Para dar aquele apoio, aquela força pro canal, né? Que, como vocês sabem, é um canal pequeno, a gente tá começando. Gente, olha o cabelo. Juro pra vocês, eu escovei e prendi o cabelo, mas eu não sei vocês, eu tô perdendo muito cabelo. Tô vendo que tá cheio de cabelinho novo, então vai ficar assim, ó. Tá? Tô original Halloween com esse cabelo. Acho que ele disse, vou ficar original hoje pra fazer vídeo. Tá, não, vamos lá, gente. Vamos ao assunto, né? Porque você sabe que de vez em quando eu atravesso com outras coisas nada a ver, né? Então, peço pra vocês aí essa força de sempre do canal. Quero também mostrar que eu comecei o vídeo, né? Com esse mimo aqui que eu recebi. Olha que fofura, gente. É uma toalhinha temática, bordadinha, tá? De Halloween. Vou deixar o Instagram, na verdade, do ateliê que faz essa preciosidade e muitas outras, assim. Ela trabalha, é muito caprichado, como vocês podem ver aqui o trabalho dela. E ela faz também outros temas, esse em especial foi de Halloween, em função do mês, né? E foi o ano passado, na verdade, que eu recebi essa toalhinha. E assim, ó, é um encanto, sabe? É muito bonitinho, eu sempre uso nesse mês, assim, pra fazer fotos pro Halloween no meu, né? Porque eu acho, assim, uma fofura e um capricho, tá? Mas, no decorrer dos outros vídeos, eu vou trazendo outros trabalhos dela. E peço a vocês, vão lá dar uma força, que também o Instagram dela é novo, ela tá iniciando, tá? E o trabalho dela é belíssimo, tá? Então, dito isso, dados os recados, vamos ao balanço do mês, tá? Algumas coisas, eu acho que todas, na verdade, eu já mostrei aqui pra vocês, como o que eu tava lendo, enfim, né, o que eu finalizei e etc. Mas vamos pra, né, de praxe, fazer aquele balancinho do mês, né? E se vocês leram alguma coisa, me contem o que vocês leram nesse mês de outubro, né? Sendo de Halloween ou não, deixa aí embaixo, me conta, que eu super adoro as indicações de vocês, super adoro saber o que vocês estão lendo, até pra gente, é uma troca, né, que a gente tem aqui no canal, e eu uso muito do que vocês indicam aí embaixo, eu trago pra mim, assim, pra em outro momento eu poder ler e trazer também pra vocês e dizer, olha, quem me indicou, né? Então é isso, gente. Vamos lá. Eu já trouxe pra vocês, né, assim, já trouxe pra vocês um videozinho falando desse livro, né, que foi o Casas Estranhas, tá? Que foi a primeira leitura finalizada agora do mês de outubro, certo? Já dei minha opinião pra ele, sobre ele, desculpa, no outro vídeo, não quero me prolongar, mas, como eu disse, conheci o autor e
tá ótimo pra mim, era isso. Não tenho interesse mais em ler nada dele, é muita loucura pra minha cabeça, assim, porque eu já olho de forma diferente, como eu disse pra vocês no outro vídeo, eu já fico imaginando o que passa na mente de uma pessoa que escreve algo desse tipo, assim, com tanta criatividade, sei lá, nem sei se posso chamar de criatividade, mas enfim. Às vezes eu enrolo a língua, né? Eu quero falar. Vou falando rápido, eu acho que o meu TDAH tá assim, ó, bombando hoje. Enfim, tem um outro vídeo que fala melhor sobre essa leitura. E como eu já citei, o canal Books da Paty, ela leu todos, tá? Ela leu esse primeiro, Casas Estranhas, ela leu o número 2 e ela leu o outro livro dele, que é Imagens Estranhas, eu não acho, e ela traz as sinopses, assim, maravilhosamente, sabe? Esse aqui, inclusive, a sinopse, ela traz bem detalhadinha, até porque, como ela mesmo diz no vídeo, não dá muito pra falar sobre ele, pra não entregar, mas eu indico, quem tiver curiosidade, vai lá, segue o canal, deixa linkado aqui, Books da Paty, que ela traz todas as sinopses desse autor aqui direitinho pra vocês e muito bem explicadinho, tá bom? Esse foi o primeiro. E aí, gente, eu li também, empurrei o mês inteiro, o Ed e Lorraine Warren, né, Os Demonologistas. Esse é o primeiro livro, né, de não sei 4 ou 5, não sei em quantos são, enfim. E o que eu venho dizer pra vocês, assim, é um livro, né, pesado, eu achei um livro pesado, tá? Assim, é interessante, é um livro interessante, porque ele traz aqui, ele não traz só os casos, ele traz os casos, né, da Annabelle, né, o caso explicadinho, contando toda a história, como eles chegaram a Annabelle, como eles retiraram a Annabelle da casa, como levaram para o museu deles, enfim. Falam do caso também de várias famílias aí que viraram uma série de filmes, né, que é a Invocação do Mal, né, e todos os casos, assim, eles explicam aqui. Mas o que eu achei interessante, até nem tanto a parte dos casos é interessante, mas é aquilo, a gente não sabe, né, até onde as coisas realmente aconteceram desse jeito ou não. Mas o que eu achei mais interessante nessa leitura foi as palestras que eles davam, porque tem muitas transcrições aqui de coisas que eles falavam nas palestras que eles davam, né? E eles dão muitas explicações do sobrenatural, assim, tá? Então, isso eu achei interessante, assim, que eles falam o que é um espírito inumano, o que é um espírito, os vários tipos de espíritos, os demônios. Eles dão, sabe, nas palestras, então, eles davam muitas explicações sobre. Então, tem a parte didática da demonologia, vamos supor, né? Vamos dizer. Então, isso eu achei interessante. Só que, sinceramente, eu fui empurrando, assim. Vocês sabem, porque eu comentei em outro vídeo que eu tava empurrando. Porque ele realmente, chega uma hora do livro, assim, quando eu já tava chegando mais pro final, ele tava me pesando, sabe? Porque daí vem falar muito dos casos, assim, de demônio, aí chega uma hora que pra mim, né, já pesa, já tem que respirar, fazer outra coisa, dar uma corrida no parque, tomar um ar, qualquer coisa, tá, gente? Mas indico quem gosta do tema. Eu acho que a parte essa que eu falei pra vocês, que fala, das palestras e que trazem a parte didática da demonologia, é interessante, vale a pena, tá? Mas tem gostado do tema e digo, é pesadinho, tá? Aí, como eu disse, desse peso todo que eu fiquei, né, eu preciso algo leve e trouxe pra vocês, já disse, o Morando com um Vampiro, né, que já tem o livro 2 também. E esse, gente, eu me diverti, dei risada, é um livro farofão, tá? É um livro, né, aquele livro que pra passar tempo, tá? Que foi o que eu fiz. Quando a coisa pesou de um lado, eu disse, eu preciso de um livro pra passar meu tempo, pra caber, pra mente sair totalmente do ar,
né? Porque de vez em quando é bom a mente sair do ar, né? Gente do céu. Aí peguei esse livrinho e gostei demais, leiturinha fofa, assim, não é, mas a gente não, é como eu digo, não esperem aqui um clássico da literatura, nem um livro, assim, de extrema relevância para a vida de vocês, mas é um livro, como eu disse, para descansar a cabeça, vale muito a pena. E eu achei interessante, até fiz uma marcaçãozinha aqui, ó, de algo que eu achei interessante, e para mostrar para vocês como todo livro, veja, a gente extrai alguma coisa, quando tu quer, tu consegue extrair alguma coisa, que ele fala aqui tem um ponto aqui que ele fala, como é um livro atual, ele fala de redes sociais, Instagram, TikTok, né, tudo que tem que inteirar o vampiro a esse mundo atual, né, porque ele dormiu durante 100 anos, imagina, ele não sabe nem onde tá, né, e aí a menina vai tentando, né, colocar ele a par dessas coisas. E aí então essa cena que eu marquei aqui, um trechinho que eu marquei aqui, ele vai, tá ouvindo ela falar do Instagram e ela mostra ali o Instagram de um amigo dela, onde tem foto de comida, bastante pratos de comida e coisas assim aleatórias. E aí ele chega e questiona ela, mas vem cá, qual é o interesse que eu tenho em saber o que fulano comeu? Sabe? Pra que isso? É só isso? Então, assim, eu achei muito interessante, porque ele faz uma reflexão. Claro, o diálogo é bem, mas eu tô assim, é um resumo do resumo do resumo, né, desse diálogo todo que ele faz sobre essa reflexão no Instagram e TikTok, enfim. E eu achei que a gente pode tirar uma boa de uma reflexão, assim, com esses questionamentos que ele faz das redes sociais, assim, né? Eu particularmente acho, eu acho que rede social é bom quando tu pode compartilhar coisas que agreguem, entendeu? Coisas que vá fazer alguma diferença, né? Ou, né? No caso dos Instagrams literários, eu sigo vários, assim, canais literários, né? Pra saber o que as pessoas estão lendo, pra saber, ver o que eu quero ler, ver a opinião das pessoas, pra, né? Aquela troca, pra ver o que eu acho também daquilo, né? Sigo canais de coisas que me interessam, sabe? E no meu canal, vocês vão entrar lá, obviamente, a gente sempre coloca algo pessoal, assim, muito raramente uma coisa ou outra, mas é basicamente um canal onde eu divulgo as minhas leituras, tá? E datas importantes, Agora, por exemplo, aqui em Porto Alegre vai ter a Feira do Livro, né? Já está começando aí a Feira do Livro, e eu vou ter um dia que eu estarei lá na Feira do Livro, pois a editora, né, a qual eu faço parte, estará lá, né, com uma escritora incrível, lançando um livro, autografando, e eu vou trazer tudo para vocês aqui, né, e vão ver se eu consigo. Geralmente eu encontro outros amigos que são escritores lá, e vou ver o que eu consigo trazer para vocês, tá? E mostrar para vocês também da feira, tá? E aí eu não vou saber dizer para vocês exato nesse momento que dia é que eu estarei lá, mas né, guardem que é breve aí, tá? Acredito que semana que vem ou na próxima já tenha bastante conteúdo aí da Feira do Livro de Porto Alegre, tá bom, gente? Então, é isso, tá? Esse é o livrinho que eu li pra descontrair um pouco. E aí, eu li, né, cumprindo pelo menos um tercinho do que eu disse que eu ia ler no mês de outubro. Eu li o conto, né, esse livrinho que eu comentei com vocês também no início do mês, quando eu fiz as pretensões de leitura, né, eu li o conto O Vampiro de Kersten, tá, que tem nesse livrinho da Círculo do Livro aqui, né, e é o primeiro conto aqui do livro. E assim, gente, pra quem não
não sabe, esse conto Vampiro de Kerstin é a novelinha aquela Carmila, né? Pra quem não sabe também, a Carmila é a primeira vampira, né? Aí que surgiu, né? Inclusive foi uma inspiração, uma das inspirações para o Drácula, tá? Eu até não vou saber dizer, porque eu devia ter olhado isso para dizer para vocês o ano que foi escrito esse conto, né? Mas eu vou dizer para vocês que eu gostei demais dessa conto ou novelinha, né? Porque ele é vendido só, Carmila, ele tem várias edições de Carmila, muito bonitinhas aí, né? Se quiserem ler só o, né? Tem baratinho aí Bom, eu linko aqui pra vocês, pra facilitar a vida de vocês, tá? Tem uns Carmila bem acessível, assim, pra comprar. E eu acho que é um conto que quem gosta de clássicos, assim, né? Inclusive, assim, de clássicos do terror, né? Fãs de Drácula, até pra saber, né? Eu gosto muito de saber o que as inspirações, né? Dos escritores. E eu sei que essa novelinha que foi uma inspiração para Drácula, uma das inspirações para Drácula, porque a grande inspiração, de fato, para o livro Drácula, né, acho que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar ou já leram a respeito, foi Vlad o Empalador, né? Em outro momento a gente pode trazer, inclusive, eu estou em busca de algum livro a respeito, que eu acho que eu não sei se eu tenho alguma coisa sobre essa história, mas quero ver se eu consigo alguma coisa para trazer para vocês, algo mais sobre a história, né? Porque isso faz parte da história, né? Então, gostei demais do conto, da novela, né? Super indico, tá? Achei muito bacana, tá? Gostei mesmo, né? E aqui a gente tem uma vampira mulher, tá? Que ela acontece um acidente na estrada com uma carruagem e um personagem, que no caso é o pai de uma menina, de uma jovem lá, ele vai ao socorro desse acidente. E aí, na carruagem, tem uma mãe e uma filha. E aí, a mãe muito assustada, diz que a filha não tá muito bem, né? E agora eles têm que seguir viagem longe, e a filha já não tá muito bem. E esse personagem, né, que é o pai da outra menina, ele diz, não, então deixa ela aqui, a gente fica com ela aqui, você vai, resolve o que tem que resolver e depois volta pra buscá-la, não tem problema. Tá, e aí é toda aquela... ai, tá, não vai incomodar, papapá. E essa moça fica fazendo companhia pra filha desse personagem, tá, na casa. E a filha do personagem, a dona da casa, eu não me recordo os nomes, gente, porque a cabeça eu já comentei com vocês, né? E ela começa a ficar, assim, ela começa a ter sonhos, ela começa a ver coisas dentro de casa, assim, ela vê durante a madrugada vultos no pé da cama dela, e ela começa a ficar muito fraca, tá? Começa a adoecer, e o pai, muito preocupado, chama o médico, olha, ela tá cada vez mais fraca, cada vez... E o médico vai vendo que por mais que ele tente... a doença da menina só vai piorando, ela vai ficando cada vez mais fraca, cada vez mais pálida, né? E aí, chega uma hora que um médico diz, olha, eu acho que tu deve chamar um padre, um exorcista, alguma coisa, porque isso já vai além da medicina, não, né? Porque a gente já tá praticamente perdendo ela, né? E aí, a história se desenrola, né? Com um final também bem... surpreendente, aí eu gostei demais, tá? Gostei bastante mesmo né? Como eu disse, vou deixar linkadinho aqui, quem tiver interesse, ou adquire. Eu vi que essa ediçãozinha aqui da Círculo do Livro, né, capinha dura, e tem mais 3 contos nessa edição, ela tem alguns exemplares ainda lá na estante virtual, tá?
Ou então compra só a novelinha mesmo, até pra ler. Tu lê rapidinho, é muito rapidinho de ler. E eu gostei, tá? Pra quem gosta de tema de vampiro, né? Claro, é uma história que foi escrita, né, há muito tempo atrás. Assim como Drácula, que é um excelente livro, maravilhoso livro, tá? E é isso, gente. Basicamente isso foi o que eu li, tá? Aí teve os filmes que eu assisti, que no início do mês eu fiz, assim, uma série de filmes, um atrás do outro, né? Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, tá? O vídeo onde eu falo dos filmes, né? Mas como vocês devem ter reparado, quem acompanha todos os meus vídeos, deve ter reparado que eu comecei naquela batida filme de horror, 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 e chegou uma hora, assim como no livro, que aquilo me pesou, e eu já fui mudando o foco para outros filmes, outras coisas, tá? E então eu vou deixar linkado, quem tiver interesse em ver o que eu assisti nesse período, tem um outro vídeo que eu fiz anteriormente, certo? E aí, o que eu comecei a ler, né? Já fechei ali esse pacote de outubro e comecei a ler um livro que estava aqui na minha estante, que eu tô para pegar há algum tempo já, de um autor que eu amo, de um compositor que eu amo, de um cantor que eu amo, que é Chico Buarque, né? Comecei a ler esse livrinho Bambino a Roma, tá? Capinha. Ó, esse livro, eu achei essa edição muito bonitinha, ela é capa dura, certo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É de leitura também rápida, tá? Eu comecei ontem a ler, só que eu comecei à noite, você sabe que à noite eu não chegou ali um horáriozinho, já deu. Pra mim, eu não consigo mais começar a arder os meus olhos e eu já não consigo mais, tá? Então, eu só comecei a ler até o capítulo 5, mas é um livro que eu vou dizer pra vocês, se vocês sentarem, vocês leem um dia, tá? Um dia, 2 dias no máximo, assim, né? Não que precise ler em 1 dia, 2 dias. Eu acho que livro também, eu acho que a gente tem que saborear, tá? E já tô amando a leitura. Eu gosto muito da escrita do Chico Buarque. Eu acho que quem não teve a oportunidade de ler nada dele, super indico qualquer um dos livros dele, tá? Eu tenho vários aqui que eu teria que fazer um vídeo especial pra vocês sobre os livros do Chico Buarque, né? E quem sabe quando eu trouxer a resenha desse, eu trago os outros também pra mostrar pra vocês, né? Mas esse aqui é o último, que foi escrito por ele, lançado pela Companhia das Letras, né? E aqui fala uma nova incursão ficcional de Chico Buarque por sua história familiar, né? Desta vez na Roma de 1953 e 54, tá? Então, aqui a gente tem um pouco das memórias, né? Enfim, é um pouco ficção, um pouco, né? Baseado na história de vida dele, né? Inclusive, ali a fotinho, ó, dele. Tem outra aqui, que ontem eu lendo, apareceu outra fotinho que eu achei... Deixa eu ver aqui, se eu mostro pra vocês. Aqui, ó, olha que coisa mais bonitinha. Ali, ó. Temos aqui o Chico pequeno. Não sei, deve ter, não sei se tem mais fotos depois. Acho que não. Aqui tem uma outra que é... Não sei o que é. Uma coisa escrita aqui, ó. É mais pro final do livro. E eu saberei dizer o que é depois pra vocês, tá? Quando eu for fazer a resenha do livro. Tá? Mas já indico o Chico antes de ter terminado a leitura. Esse iniciozinho, tô na página 25, tá? Os capítulos também curtinhos, tá, gente? Assim, ó, é uma folha e meia. Aqui, ó, capítulo 4 é 2 folhinhas, assim. É por isso que eu digo, ó, capítulo 4 é aqui e aqui, ó. Tá? Por isso que eu digo, é fácil de ler e é um livro gigante, tá? Um livro bem gigante. Tá? E aqui ele já traz alguns temas bem sensíveis, né, de abuso infantil, enfim, assim, traz alguns temas já, assim, 25 páginas, ele já trouxe alguma coisa, assim,
né? E tô adorando essa leitura. É de pegar, hoje eu quero ver se eu sento e sigo, né? Porque não dá vontade de largar, né? É que, na verdade, né? Esse mês de outubro, pra mim, foi um mês, assim, olha, que mês que não acabava, né? E geralmente existe aquele ditado que diz que agosto é o mês do desgosto, né? Que é o mês que não acaba, que é um mês de uma só... Gente, agosto pra mim voou. Agora outubro, que mês. E um mês, assim, que não terminava nunca e... né? Então a minha cabeça ainda tá meio assim, foram tantas coisas pra resolver, tantas coisas pra preocupações, tantas... que eu sou uma pessoa muito preocupada com a vida, né? E que me afeto muito por todos os problemas que afligem, não só a gente, né? Mas que afligem geral, assim, né? Eu sou muito emocional, assim, não sei se emocional é uma palavra que... Sou muito emotiva, sou muito sensível, sabe? Me afeta imensamente com injustiça. Então, assim, às vezes isso me pesa muito, né? E eu acabo muitas vezes tendo que não conseguindo, assim, né? Levar a vida sempre da forma que eu gostaria, tá? Mas isso... Como já falei, para quem me conhece e me acompanha, né, faz parte de uma condição que eu tenho, né, de um transtorno que eu tenho de saúde mental e que as coisas realmente me afetam imensamente, tá? Mas isso também não é assunto para agora, é assunto para um vídeo especial que eu tô prometendo para vocês. Em alguma hora eu venho e trago direitinho para vocês. Tá, gente? Então, ficou aí. Ah, só pra não esquecer, hoje estreou no Prime, né, aquela série Tremembé, né, que é baseada no livro do Ulysses Campbell, né, um grande jornalista investigativo, né, e ele fez aquela série de livros sobre esses crimes midiáticos que aconteceram aí, né, ele trouxe, o primeiro que ele trouxe foi a Suzanne von Richthofen, depois a Elise Matsunaga, trouxe depois o Flor de Lis e o Maníaco do Parque, e agora ele lançou o Tremembé, que é do presídio lá, que traz um misto de um pouco de cada história, de cada preso, né, midiático que esteve lá dentro, né, porque a maioria deles... tá na rua, vivendo normalmente, como se, né? Sem comentários, né? Porque, assim, quem perdeu os familiares, os entes queridos, vai sofrer o resto da vida a perda e a falta do ente querido, né? E os outros, né, que cometeram um ato, têm direito de ir pra rua viver, porque são, no caso, esses crimes aqui... São crimes hediondos, né? São crimes desses livros que ele traz. E para mim, o pior, o mais pesado, foi o livro, porque eu já li todos deles, só não li esse o Tremembé, que saiu há pouco tempo, né? E porque eu sou muito fã do Ulisses, tá? Do Ulisses como jornalista, né? Eu acho que ele é um grande jornalista. Ele faz uma pesquisa, assim... Ele traz, tudo que ele traz nos livros, ele traz sempre muito bem trabalhado, muito bem pesquisado e com, sabe? Ele não joga as coisas assim no ar. Eu gosto muito mesmo do trabalho do Ulysses Campbell, tá? E como eu ia dizendo, o livro mais pesado, assim... que para mim foi, assim, mais difícil de ler de todos. Todos são difíceis de ler, né? Porque são crimes horríveis, assim, né? E são livros de true crime, na verdade, né? Crimes reais. E foi o do Maníaco do Parque. Que coisa horrorosa aquilo, gente. Que assim, olha... E aí tá... né, porque tá aquele papo de que tá perto dele sair, né, de soltarem ele, se de fato vão soltar, não vão soltar, aquela coisa toda, porque indico a leitura do livro para quem tem estômago, porque é uma coisa assim, eu
particularmente, essa criatura botar na sociedade de novo é pedir né, como a gente vê, né, acontecer, muitas vezes é pedir que aconteçam mais coisas terríveis, né, e eu acho que, né, tem crime, gente, esses crimes aí, dos quais ele... Eu acho assim, ó, pegou 40 anos, vai ficar os 40 anos lá dentro. Realmente é revoltante e me embrulha o estômago, tá? Mas fica a dica, né? Como eu falei dos livros do Ulisses, que são muito bem escritos e eles não ficam só naquela história, sabe? Do crime ali, ele faz um apanhado de outras histórias, né? Que fazem parte ali da vida daqueles criminosos ali, de outros crimes, quando eles vão presos ali, de outros crimes lá dentro, enfim, Ulisses é volto a dizer, excelente, assim, eu acho que ele tem um grande público, merecidíssimo, porque ele é um excelente jornalista investigativo, um excelente escritor, tá? E a série também, né? E outra coisa, achei importante, eu assisti só o primeiro episódio, tá? Agora pela manhã, acordei cedinho e fui assistir antes de vir gravar o vídeo. O primeiro. E não pensem que eles estão romantizando o criminoso, porque eles não estão romantizando o criminoso na série, tá? Pelo contrário, tu fica com mais raiva ainda desses criminosos que cometeram esses crimes horrendos, certo? E ali eles vão ter vários, né? Tem até o médico aquele que abusou o Abdel Massif, aquele Assif, sei lá, tá? Então são vários que estão lá em Tremembé, vão aparecer na série, né? Como eu disse, eu vi o primeiro episódio e agora vou seguir assistindo o resto. Mas eu achei assim, ó, até... Esse primeiro episódio eu assisti excelente. Bom, deixo para vocês assistirem aí, me darem a opinião de vocês e me contem o que vocês andaram lendo nesse mês de outubro. Independente de ser tema de Halloween ou não, me contem o que vocês andaram lendo, o que pretendem ler, o que estão lendo atualmente, que eu adoro saber tudo que vocês têm aí para compartilhar com a gente. E você tá aqui... Aqui é o meu convidado especial. Então é isso, gente. Tá bom? Tô terminando esse vídeo aqui, né? Com um parceirinho aqui. Que quer participar Quer participar, né? Ele quer participar. Tá? E agradecendo, ó. Vai subir, vai derrubar a câmera. É tudo, né? Hein, Pitinho? Senta aí. Tá, ele adora sentar aqui enquanto eu tô trabalhando, mexendo aqui no computador, escrevendo, lendo, ele tem que estar em cima, assim, sentadinho aqui em cima. E a outra, que vocês conhecem, a Gaia, a Pitbull, se deixar... Com licença, moço. Se deixar, ela também tá em cima da mesa, porque ela não tem tamanho, porque na cabeça dela, ela é do tamanho dele, tá? Mas ela... Bom... Tá, gente? Obrigada pela companhia. Sempre muito grata por ter vocês aqui, tá? E até o... Com licença, moço. Até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.